Opa, bom, pessoal, bora começar a parte 3 aqui das soluções, né, das questões do Enem, de trigonometria. Então, bora lá. Vamos lá, pessoal. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Bom, temos aqui ó, um raio de luz, tá bom? Que bate, né, no solo, ele forma um ângulo X aqui com a horizontal. Beleza? Ok. Em determinadas condições, pode supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente, ok, temos uma função aqui, ó, um isão de x, que ele vai ser igual a constante k vezes o seno de x, tá bom? Sendo k uma constante, supondo que x está entre 0 e 90 graus. Ok, quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Gente, super tranquilo, ó. É só você pegar esse x aqui igual a 30 graus e jogar na função. Ou seja, um isão de 30, né, porque o x vale 30, vai ser igual a constante k vezes o seno, pessoal, de 30 graus. Aí, galerinha, não tem jeito, ó. Tem que saber de cabeça quanto é que vale o seno de 30, tá bom? O seno de 30, pessoal, é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que 0,5. Quando você multiplica alguma coisa por 0,5, você está reduzindo o quê? A metade. Ou seja, você está reduzindo a 50%. Uma questão super simplesinha, tá bom, pessoal? Bem fácil mesmo. Então, bora para a próxima questão aí, ó. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A, temos um pontinho, né, um pontinho A aqui, ó, ele representa uma de suas cadeiras. Ok. A partir da posição indicada, em que o segmento OA, ele se encontra paralelo ao plano do solo, né? Ele está paralelo com esse plano do solo aqui embaixo, certo? Rotaciona-se a roda gigante num sentido anti-horário, ou seja, no sentido contra o reloginho, ó, naquele sentido da setinha ali, pessoal, tá bom? Ok. Em torno do ponto O, que é o centro ali, tá bom, pessoal? Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à posição inicial, como assim, ó? Por exemplo, suponhamos aqui no caso, ó, que o ponto A estivesse aqui, né? Ele vai ter um ângulo T, tudo bem? Então, bora lá. IF é uma função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de T, ok? Após duas voltas completas, tem-se o seguinte gráfico, olha só pessoal, o gráfico, ó, começou aqui, foi lá em cima, foi na altura máxima, né? Depois, ó, lá embaixo, altura mínima, voltou para o ponto médio, foi na altura máxima, ponto médio, altura mínima e parou aqui no ponto médio, ok? Ou seja, duas voltas completas, né? E cá embaixo, ó, no eixo horizontal, você tem os ângulos, tá bom? Todos em o quê? Em radianos. A expressão da função da altura é dada por, galerinha, o seguinte, olha só. Esse gráfico aqui, como ele começa, né, no ponto médio, vai para o ponto máximo, depois um ponto mínimo, né, e termina no ponto médio, esse aqui é um tipo de gráfico, pessoal, que é, no caso, utiliza o seno como parâmetro, tudo bem? Então, o que nós temos que saber aqui? Ó? Descobrir quanto é que vale o Azinho, quanto é que vale o Bzinho e o Czinho da função. Quem não lembra desse negócio aí, dá uma passadinha de olho na parte 1, tá bom? Que lá eu explico assim, detalhadamente qual a função de cada um deles e como é que se encontra esses coeficientes a partir de um gráfico, tá bom? Então, bora para a resolução aqui, ó. Primeira coisa, o Czinho ele está relacionado com o período da sua função. Lembrando que o período, pessoal, ele depende, olha só, o período no caso da função seno é o que, olha, 2π dividido pelo módulo de Czinho, tá bom? Tá, mas a partir do gráfico, quem que vai ser o período desse negócio? O período, pessoal, seria no caso, digamos, um tempo, né, que você gasta para completar um ciclo. Bom, o que vai ser um ciclo aqui para nós? Ó, começou no ponto médio, foi lá no ponto máximo, ó, passou no ponto médio, foi no ponto mínimo, ou seja,
e voltou para o ponto médio. Ou seja, um ciclo completo aqui no caso vale quanto? Ó, vale 2π. Opa! Então o que você vai fazer? Olha, esse 2π, pessoal, você vai jogar aqui ó, no período, num pesão, tá bom? Ou seja, 2π vai ser igual a 2π sobre Czinho. Daqui, você já tira o quê? Que o Czinho vai ser igual a 1. Tudo bem? Agora, temos que descobrir quanto que vale o Azinho e o Bzinho. Gente, super fácil, olha só. Sabemos que Azinho mais Bzinho vai dar o valor máximo da sua função. No caso, 168. Ok? E Azinho menos Bzinho vai dar o valor mínimo. Mas espera aí, quanto é que vale? Quanto é que é esse carinha ali? Gente, muito fácil, olha só. Aqui, de 88 para 168, vai dar quanto aqui, pessoal? 80, correto? Porque 80 mais 88 vai dar quanto? 168. Então, se tem 80 para cima, também você vai ter o quê? Ó? 80 para baixo. Então, ou seja, o seu ponto mínimo aqui embaixo vale quanto? Ó? Vale 8. Ou seja, Azinho menos Bzinho tem que ser igual a quanto? Ó? Tem que ser igual a 8. Ok? Quando você soma essas duas equaçõezinhas, você tem o que? Olha, que 2Azinho vai ser igual, ó, 168 aqui, pessoal, com mais 8, vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual a 176. Bom, daqui, pessoal, você tem o seguinte, ó, que o seu Azinho vai ser igual a quanto? Ó? 176 dividido por quanto? Por 2. Ou seja, o seu Azinho vai ser igual a 88. Ok? E o seu Bzinho você pode jogar em qualquer uma, né, das equações para você encontrar quanto que vale o Bzinho. Você pode utilizar a equação de baixo aqui mesmo, ó. Ou seja, o Bzinho vai ser igual a Azinho menos 8. Ó. Então, ou seja, o seu Bzinho vale quanto? Vale 80. Gente, olha só, como é que vai ficar esse negócio? A nossa função é do tipo, ó, y é igual a Azinho mais Bzinho que multiplica o seno de Czinho. No caso, o x aqui, bom, vai ser a nossa variável t, tudo bem? Ou seja, o nosso y vai ser igual a quanto? Ó, o nosso azinho, nós sabemos que vale 88, tá bom? Mais o bzinho, vamos consertar o azinho aqui, ó. O bzinho vale 80, que multiplica pelo seno de quem? O czinho vale 1, né? Sobrou quem para nós ali? O t. Ou seja, a nossa resposta correta, pessoal, ó, não é cosseno, não é cosseno, tá aqui, ó, vai ser itemzinho A. 80 vezes o seno de t mais 88, ok? Bora para a próxima questão, pessoal. Só um segundo. Ok. Bom, bora lá. Opa, calma aí. Agora sim. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem um círculo em partes iguais. Ou seja, divide, no caso aqui, ó, em ângulos igual a 45 graus, tá bom, pessoal? Aqui, ó, se colocar isso numa circunferência trigonométrica, tá bom? Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente, né, no sentido oeste, ou seja, aqui está o sentido oeste, tudo bem? E seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas a saber. Primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Segunda mudança, 60 graus no sentido horário. E terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, né? No caso, aqui, ó, no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança de sentido o controlador deverá efetuar para reposicionar a câmera? Pessoal, olha só. Eu tenho no caso aqui, por convenção, eu tenho no caso que o sentido anti-horário, vou dizer que é um valor positivo, tá bom? Anti-horário aqui e aqui também. E o sentido horário vai ser o quê? Um valor negativo, apenas por convenção na rotação. Então, peraí. A partir do ponto O, quantos graus de fato eu estou girando? No caso, olha só.
temos o seguinte, ó, 135, vamos lá, ó, 135 menos 60 mais 45. Bom, 135 com mais 45, 180, menos 60, isso aqui no caso vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual a 120 graus. Ou seja, a partir do ponto O, você vai girar, no caso, 120 graus. Bom, então olha só, daqui até aqui 45, mais 45, enfim, 120 graus vai ser mais ou menos aqui assim, ó, 120 graus. Você girou, no caso, 120 graus, ok? Aí, o que vai acontecer, pessoal? Olha só. O sentido noroeste, se você traçar uma reta, né? Aqui para o sentido sudeste, o que vai acontecer? Quantos graus que faltam aqui nesse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho aqui, pessoal, olha só. Pensem comigo. Você sabe que do sul até o sudeste são 45 graus, correto? Se aqui você andou 120 graus, então quer dizer o seguinte, ó, que esse ângulo aqui, ó, que eu vou fazer em azul, esse ângulo aqui em azul, quanto é que está medindo? Vou fazer bem passo a passo. Ele vale 30 graus, tá bom? Então, peraí. Quer dizer então que esse ângulo vermelhinho aqui vale 15 graus? É isso mesmo, pessoal. Ele vale 15 graus, certo? Então, como você quer, no caso, o menor movimento, ou seja, a menor amplitude possível, você vai ter que girar quantos graus aqui e em qual sentido? Gente, é mais fácil você girar por aqui, ó, por aqui, do que você continuar um giro no sentido anti-horário. Então, primeira coisa, ó, vamos, a partir desse pontinho, girar no sentido horário, quantos graus? Pessoal, muito simples, ó. Você vai girar no sentido horário, olha só, 180 graus, 180 graus menos 15 graus, tá bom? No caso aqui, ó, você vai precisar girar o quê, ó? 165 graus no sentido o quê? No sentido horário, que é justamente, ó, o itemzinho E, tá bom, pessoal? A nossa resposta correta aí, ó. Bom, para resolver essa questão, de fato, a gente precisa lembrar da circunferência trigonométrica e convencionar. Olha, sentido horário é um valor negativo para os ângulos e sentido anti-horário é um valor positivo. Apenas uma convenção aí, tá bom, pessoal? Então, bora para a próxima questão aí. Ok, próxima questão aqui, hein? Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raio com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos, né, igual a π sobre 6 radianos, que é a mesma coisa que 30 graus, conforme a figura. Bom, temos uma figurinha aí, pessoal, em que cada um desses ângulos aqui, ó, vale quantos graus? 30 graus ou π sobre 6 radianos, ok? Supõe-se que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Ok. Considere o valor de π com a aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a quanto? Pessoal, olha só. Quando você percorre nessas semirretas, a distância é sempre a mesma. Por exemplo, ó, um pedacinho, 2 pedacinhos e assim por diante. Agora, quando você percorre, né, nesses arcos aqui, ó, a distância vai mudando. Quanto mais distante do centro, maior vai ser o quê? Esse arco, ok? Então, já que eu tenho que passar por algum desses arcos, eu vou passar no arco mais próximo da origem, certo? Então, olha só, o que vai acontecer aqui, ó? Do ponto B até o ponto A, eu vou tentar aproximar o máximo possível de quem? Da origem, sem encostar na origem. Por quê? Porque nesse local aqui, ó, eu vou, no caso, utilizar um arco, né, que possui um raio menor, né, para poder continuar o movimento, certo? Então, bora lá, ó.
Quanto é que vai dar esse negócio, pessoal? Seguinte, ó, aqui, ó, nessa primeira parte, ó, tem 1, 2, 3 pedacinhos, aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. Então, olha só, no caso aqui temos um valor igual a 8, mais, ok, ó, 1, 2, 3, 4 pedacinhos de arcos, certo? Então, olha lá, temos 4 vezes, quanto é que vale, pessoal? Cada um desse arco ali, ó, vale, no caso, π sobre 6, tá bom? Que multiplicando, no caso aqui, por 1, que vai ser o nosso raio, certo? Mais 8. Gente, 4 sextos é a mesma coisa, simplificando, né? 2 em cima e embaixo, é a mesma coisa que 2 terços, tá bom? De π, no caso, mais 8. Que é justamente, pessoal, a opção correta aqui ó, vai ser o itemzinho A. Beleza? Galerinha, agora a gente vai ver uma questão que eu acho que foi uma das questões bem mais trabalhosas assim, que caiu nos últimos tempos aí do Enem, certo? Então, vamos resolvê-la com muita calma, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Seguinte, olha só. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Ok. Temos uma função aqui que depende de seno, definida para esse t, né, maior ou igual a zero, descreve como varia a altura, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medida em segundos. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Ok, aqui no instante t0, né? Aqui no instante t diferente de zero. Essa setinha aqui está indicando que gira no sentido anti-horário, tá bom? E vamos lá. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos, ou seja, um tempo, né, menor que 4 segundos, após o início de funcionamento, a altura da base do pistão alcance 3 vezes o valor de 6 centímetros. Por exemplo, cheguei na altura de 3 centímetros, né? A partir desse tempo aí, poxa, eu tenho no caso no máximo 4 segundos para atingir mais 2 vezes, né? Essa altura de 6 centímetros, ok? Para os cálculos, utilize 3 com aproximação de π. Opa, então vamos anotar aqui, ó. O π ele vai ser aproximadamente, né, igual a 3. O menor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência é... Galerinha, essa questão aqui, vamos fazer com muita calma aqui, certo? Primeira coisa, vamos pegar essa função aqui, vamos colocar num slide novo. Só um segundo. Calma aí. Pronto. Ok, pessoal, olha só. Lá no enunciado, temos o seguinte, ó. Para que o valor seja igual a 6 centímetros, a minha função tem que ser igual a 6. Então, olha só, vamos igualar esse negócio aqui a 6, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, temos ó, que 4 mais 4 vezes o seno. Eu vou chamar isso aqui ó, de θ, tudo bem? Seno de θ seja igual a quanto? Igual a 6. Ou seja, 4 vezes o seno de θ vai ser igual a 6 menos 4, 4 seno de θ vai ser igual a quanto? Ó, vai ser igual a 2, de tal forma que o seno de θ passa o 4 para o outro lado, ou seja, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a meio, ok? Então, olha só, essa altura vai ser igual a 6 quando o seno de um ângulo for igual a meio. Nós sabemos que para que ele seja igual a meio, pessoal, o nosso ângulo tem que estar em qual quadrante? De duas, uma. Ou no primeiro ou no segundo quadrante, ok? Lá na circunferência, pessoal, lá na circunferência trigonométrica, olha só o que vai acontecer, ó. Temos aqui uma circunferência, ok?
bem rascunhada mesmo, certo? Gente, onde é que o seno vai ser igual a meio? Justamente aqui, ó. Quando o ângulo for igual a 30 graus, tá bom? Ou seja, π sobre 6 radianos, ou quando o ângulo for igual a 150 graus, tá bom? Ou seja, pessoal, 5 sextos de π radianos, tá bom? Então, o que vai acontecer, ó? Lá do enunciado do probleminha, no instante t igual a zero, pessoal, ó, aqui nesse instante t igual a zero, se você trocar um t igual a zero aqui, ó, o que vai acontecer? Vai sobrar para você esse ângulo aqui, ó, menos π sobre 2, correto? Que é um ângulo negativo, ou seja, indicando que a posição inicial do movimento está aqui embaixo, ó, certo? Ou seja, vai começar a girar, vai começar a girar. Quando chegar lá no primeiro quadrante, né, ou seja, passar nessa posição aqui, ó, nesse local, a altura vai ser igual a quantos centímetros? Igual a 6. Ok, continuou girando, chegou no segundo quadrante, passei nesse ângulo aqui, ó, ou seja, passando na altura igual a 6 centímetros pela segunda vez. Então, eu tenho que completar uma volta e andar mais um pedacinho de ângulo até chegar onde, pessoal? Até chegar assim nesse π sobre 6, correto? Em que eu vou passar pela terceira vez, né, nessa posição em que a altura vai ser igual a 6 de novo, ok? Então, peraí. A partir dessa posição aqui, ó, inicial, no caso, a partir de π sobre 6, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai dar uma volta completa. O que é uma volta completa? Uma volta completa é a mesma coisa que 2π radianos, certo? Você vai dar uma volta completa e andar de novo, ó, mais π sobre 6, tá bom? Mais π sobre 6, ok? De tal forma que essa continha aqui, pessoal, vai ser igual a quanto, ó? Tiro o MMC entre 1 e 6, que é o próprio 6, né? 6 por 1, 6, vezes 12 vezes 2π, vai ser igual a 12π. 6 por 6, 1 vezes π, π. Ou seja, você vai ter que percorrer, no caso, 13 sextos de π. Quer dizer o quê? Que o nosso ângulo θ tem que ser igual a quanto? Ó, a 13 sextos de π, tá bom? Então, pessoal, vamos escrever aqui, ó. Temos o seguinte, que beta vezes t dividido por 2 menos π sobre 2 tem que ser igual a quanto? Ó, tem que ser igual a 13 sexto de π. Só que, lá no probleminha, ele pede para a gente aproximar o π igual a quanto? Igual a 3, né? Então, o que nós temos aqui, ó, pessoal? É o seguinte, ó, beta vezes t dividido por 2. Olha só, pessoal, eu vou passar para o outro lado todo mundo, ó, vai ficar igual a quanto? Ó, vai ficar 13 vezes 3 dividido por 6 mais 3 dividido por 2, né? Então, olha só, 3 em cima com 6 embaixo, pode simplificar, vai ficar o quê? 1 sobre 2, correto? Ou seja, pessoal, temos o seguinte, que beta vezes t dividido por 2 vai ser igual a quanto? Ó, 13 meios mais quanto? Ó, mais 3 meios. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 16 meios. Gente, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Temos, no caso, que beta vezes t dividido por 2 tem que ser igual a 8, né? Ou que beta vezes t tem que ser igual a 16. Ok, vamos gravar esse valor aí, pessoal, e vamos voltar para a questãozinha, certo? Lembrando que o produto, né, beta vezes t tem que ser igual a 16, certo? Olha só, vamos notar esse negócio aqui, ó. Beta vezes t tem que ser igual a 16. Gente, seguinte, quem que vai ser o tempo t? O tempo t, ele é igual a 16 dividido por quem? Por beta. Nós sabemos, pessoal, que o tempo tem que ser o quê? Menor que 4. Ou seja, essa expressãozinha aqui, ó, ela tem que ser o quê? Menor do que 4. De tal forma que o beta, pessoal, vai ter que ser maior que 16 quartos, né?
Ou seja, tem que ser maior, né? Nosso valor de beta tem que ser maior que 4. Bom, se o beta, né, ele é um número inteiro positivo, no caso aqui, para que ele seja maior que 4, tem que ser quanto? Tem que ser igual a quanto? Igual a 5. Essa questão acho que foi uma questão bem trabalhosa, né? Bastante detalhezinho, mas está aí a resolução. Beleza, pessoal? Bora para a próxima questão, pessoal. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura direita representa o gráfico de P em centímetros da massa m em função do tempo t em segundos, em um sistema de coordenadas cartesianas. Em um movimento periódico, é descrito, né, por uma expressão do tipo, enfim, temos a expressãozinha aqui que depende tanto do cosseno ou do seno de um ângulo, em que esse azão aqui, ele é maior que zero, que ele representa a amplitude de deslocamento máximo e esse ômega é a frequência, né, que se relaciona ao período t pela fórmula. Ok. Com a ausência de quaisquer forças dissipativas, a expressão algébrica que representa a posição P de t da massa m ao longo do tempo no gráfico é... Gente, seguinte, olha só. Primeira coisa, esquece essa figurinha aqui, ó. Vamos focar no gráfico. Esse gráfico aqui vai ser do tipo seno ou cosseno? Leandro, como é que eu vou analisar esse negócio aqui, ó, gente? Muito simples. Se o seu gráfico, né, começa na metade da amplitude, é porque ele depende do seno. Se ele começa ou no valor máximo ou mínimo, é porque ele vai ser o quê? Ó? Cosseno. Ok. Então, vamos lá. Ó. Se eu começo cá embaixo no valor mínimo, isso aqui está com cara de quê? De um cosseno, tá bom? Aí, gente, olha só. O que eu tenho que descobrir aqui? Ó? Se eu já sei que é cosseno, então vamos lá. Ó. A minha função ela é do tipo ó, y, que vai ser igual a azinho mais bzinho, que multiplica o cosseno de czinho x. Só que o x nosso aqui é t, né? Que é o tempo, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir quanto é que vale o azinho, o bzinho e o czinho. O czinho, ele está sempre relacionado com o período da sua função. Tá? O que seria um período para nós aqui? Ó? Olha só, a sua função começa cá embaixo, ok? Vai lá em cima e volta cá embaixo. Ou seja, o seu período, no caso, vale quanto? Ó, vale π radianos. Nós sabemos, pessoal, que o período da função, ou seja, ele vai ser igual a 2π dividido pelo czinho. Se o período vale π, então temos o seguinte, ó, que π vai ser igual a 2π sobre czinho. π de um lado, π do outro, ou seja, czinho vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Agora, para encontrar o azinho e bzinho, muito simples, ó. Olhando pelo gráfico, ó. Azinho mais bzinho, quando você soma os dois valores, pelo gráfico está dando quanto? Está dando menos 3. E Azinho menos Bzinho, pelo gráfico, pessoal, vai ter que ser igual a quanto? Vai ser igual a 3, ok? Então, quando você soma, né, essas duas equações aí, você tem o quê? Olha, que 2Azinho está sendo igual a quanto? Igual a zero, certo? De tal forma que o Azinho é igual a zero. O Bzinho, pessoal, super tranquilo. Usa tanto a equação de cima quanto de baixo. Você vai encontrar que o seu Bzinho, no caso, vai ser igual a quanto? Igual a menos 3. Ou seja, a sua função y vai ser igual a quanto? Ó, o Azinho é zero, né? Mais Bzinho, no caso, que é menos 3, ou seja, menos 3 vezes o cosseno, né? O Czinho vale quanto? O Czinho vale 2, né? O cosseno de 2t. Gente, é só achar a opção correta agora, ó, que é justamente a opção A. Tá bom, galera? Valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Valeu.